Então nós vamos ler um texto da Palavra de Deus, no livro de Marcos, que é o nosso livro do mês, né? O plano dessa fase, todos lendo o livro de Marcos todos os dias, amém? Lendo o livro de Marcos todos os dias, amém? Mas não estão lendo de Marcos? É para ler o livro de Marcos, amém? Aleluia. Aleluia. Então, hoje nós vamos pegar aqui o capítulo 11, versículos 12 ao 14 e 20 a 24. Um trechinho curtinho, bem conhecido. Jesus estava passando ali, ele estava em Jerusalém, depois foi até Betânia, então nesse percurso aconteceu alguma coisa. Então diz aqui o texto, no dia seguinte, quando estava saindo de Betânia, Jesus teve fome. Ao observar a certa distância uma figueira com folhas, foi ver se encontrava nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: ninguém mais coma do seu fruto. Os seus discípulos ouviram-no dizer isto. Amém? Agora vamos ver o versículo. Na sequência, acontece algo aqui no meio do texto, mas vamos pular. Então, a partir do versículo 20. No outro dia, o que aconteceu? De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Rabi quer dizer mestre. Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. O que Jesus disse então? O que Jesus respondeu a essa observação do Pedro? Jesus respondeu: tenham fé em Deus. Amém? E Jesus continua dizendo um pouco mais sobre fé. Em verdade, lhes digo que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se ao mar, ou atire-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Amém? Estamos falando sobre fé. É interessante esse episódio da figueira, né? Jesus, então, ele faz uma coisa muito, muito estranha. Aliás, foi só essa vez que ele fez isso, pelo menos esse tipo de atitude. Conversar com uma árvore. Conversou com a árvore, falou com a árvore. Né? Amém, irmãos? Alguém que já conversou com árvore? Jesus conversou com árvore, né? Interessante, é curioso, né? Aí, imagina aqui uma figueira, né? Eu estou chegando perto da figueira, posso falar com a figueira. Ô, figueira, eu quero fruto. Não, então, não tem fruto? Ninguém mais vai comer fruto de você. Amaldiçoa a figueira. E foi embora. O pessoal, acho que os discípulos foram pensando, bom, Jesus, ninguém pensava que ele era louco, mas sabia que ele era fora da caixinha. Falaram, Jesus realmente é diferente, né? Por que será que ele fez isso? Jesus falou para a figueira, não dá mais fruto. Foi embora. No outro dia, passando por ali, eles ficaram admirados. A figueira estava seca até as raízes. Isso é um milagre, irmãos. Aquela figueira demoraria talvez meses para secar. Não era assim, eles conheciam, não podia ser, era algo extraordinário. E não só as folhinhas, bem sequinhas, até as raízes estavam secas. E Pedro ficou admirado, falou: Jesus, a figueira secou, a figueira secou. Aí Jesus então, dentro daquele episódio, Jesus quer passar uma lição. Aí Jesus diz para eles o quê? Tenham, vamos, o que Jesus falou mesmo? Tenham fé em Deus. Essa é a lição. Eu sei que Jesus usou uma figueira, Jesus usou uma ilustração. É muito estranho, porque você fala, mas coitada da figueira, né? Nem era tempo de figo. Mas Jesus não estava, na verdade, ali era uma árvore e tal. A gente gosta das árvores, mas tem hora que era mais importante a lição que tinha passado do que aquela figueira. Então Jesus, para mostrar algo maior do que a figueira, mais importante que a figueira, Jesus então usou aquela figueira como uma ilustração de que quando você fala com fé, acontece. E a partir daí ele dá outra. Ele emenda com isso ainda mais, e toda vez que você falar algo assim, crendo no seu coração, né? Então Jesus fala aqui no versículo 24, né? Quando você fala algo, crendo no seu coração, não duvidando no seu coração, crê que acontecerá o que diz, assim será feito. Jesus está falando de um tipo de fé. Uma fé comum. Será que essa fé é uma fé comum? Será que tudo que você fala acontece? Tudo que você fala pela fé acontece? E Jesus está dizendo aqui que há uma situação que você fala e acontece. Então vamos falar um pouquinho sobre 3 tipos de fé, amém? Para a gente chegar nessa aqui. Primeiro, irmãos, nós vamos dizer que há uma fé básica, chamada fé salvadora. O que é a fé salvadora? É aquela fé que você precisa crer em Jesus para ser salvo. É impossível você ser salvo em Jesus Cristo, ter o perdão dos seus pecados, se tornar uma nova criatura, sem crer que Ele é o Salvador, que Ele é o Senhor, crer que a palavra de Deus é poderosa, crer que Ele morreu na cruz para você. Essa é a fé salvadora. Está em Efésios 2, versículo 8. O que diz lá? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Olha só a fé aí. Então, no momento da salvação, nesse processo da salvação, ela só acontece se você crer.
João 3,16 diz, né, Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas sempre tenha. Esse crer aí é a fé salvadora. Amém? Um dia Paulo falou para um moço lá, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Vê que a fé ali está falando de salvação. Então, a fé, o primeiro nível de fé, que é essa fé, a fé básica, a fé mais comum, porque toda pessoa, verdadeiro discípulo de Jesus, verdadeiro cristão, que realmente nasceu de novo, tem essa fé. Amém? Se alguém não tem essa fé, ele tem uma religiosidade, ele gosta da Bíblia, até se diz cristão, se diz evangélico, mas se não tem essa fé verdadeira, não está salvo. É importante, irmãos. Em Romanos 12 fala, em Romanos capítulo 10, quando fala um pouquinho sobre o processo de salvação, ele fala que se você confessar com a sua boca e crer no coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Você vê que é uma confissão acompanhada realmente que baseada numa fé do coração. Não é só falar com a boca. Muita gente fala com a boca, eu creio, mas e o coração? Como está o coração? Então, assim, a fé salvadora é o primeiro nível. Bom, agora que você, com a fé salvadora, tem a salvação, você faz parte de um grupo de salvos, de pessoas que estão em Cristo. Você é nova criatura. Agora, então, você vai começar a conhecer um outro tipo de fé. Podemos chamar a fé cristã cotidiana, a fé do dia a dia. A Bíblia diz assim, que o justo viverá da fé. O que é viver da fé? Você já é justo, porque você foi justificado, é salvo. Agora você vai viver da fé. Significa tudo que vai acontecer na sua vida a partir de agora vai proceder de fé. Você lê a palavra e crê, você ora e crê, você canta crendo, né? Você exercita no seu dia a dia as disciplinas espirituais, você se move, tudo que você faz baseado na fé. Essa é uma fé que ela vai crescendo, vai desenvolvendo. Essa fé, através dessa fé também, na obediência da palavra, você vai sendo santificado. Através dessa fé você vai tendo maturidade cristã. É fé. Amém? Amém, queridos? Vivemos pela fé, sim ou não? Sim, você aplica essa fé todos os dias. A fé salvadora é uma vez só. Está salvo, creu, mas agora você vai caminhar na fé. E essa fé, ela oscila de vez em quando, né? De vez em quando ela sobe, ela desce. Tem hora que você está muito crente, tem hora que você está meio incrédulo, depois você acorda outra vez e crê. Mas ela está aí, você vai desenvolvendo, até você ter uma estabilidade, né? Chama-se maturidade na fé. Existe um outro texto que fala que nós devemos chegar à unidade da fé, sabe? É essa fé aí que todo cristão tem, amém? Quem vive pela fé, diga amém? Amém, lógico. Você não tem muita consciência disso, mas vive pela fé, porque se você é de Jesus e agora está vivendo em Cristo, é só pela fé. Amém? E essa fé, inclusive, nos prepara para a volta de Jesus. Quem crê que Jesus vai voltar, diga amém? Faz parte dessa fé cotidiana. Todo dia você crê, Maranata, pode ser hoje. Aleluia, tomara que seja hoje, né? Se não for hoje, eu vou continuar crendo, mas olha, Jesus vai voltar, amém? Essa é a fé, a fé que salvou, é a fé que te mantém firme na graça, e a fé que te dá esperança, né? Da salvação, da ressurreição, né? Você crê que você vai ressuscitar dentre os mortos, você crê que vai para Deus. Bom, tudo isso aí faz parte dessa fé, vamos dizer assim, a fé cristã comum, que é uma fé cotidiana, do dia a dia, todo dia você vive assim, amém? Amém, glória a Deus, que bênção, né? Vamos parar por aqui ou vamos em frente, irmãos? Tem outra fé para falar, né? Como que é? E a outra fé, como fica? Amém. Vamos lá para 1 Coríntios capítulo 12, aqui Paulo fala sobre as manifestações do Espírito Santo, né? 1 Coríntios 12, ele fala sobre 9 dons, a gente chama de dons espirituais ou manifestações espirituais. Então ele começa a falar um pouquinho sobre isso, dizendo que o Espírito Santo manifesta ele se manifesta na igreja com poder, com graça e tal, mas isso tem um propósito muito grande. A partir do versículo 7, 1 Coríntios 12, diz assim: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Quer dizer, o Espírito Santo manifesta algo visando o bem da igreja, visando o bem comum, quer dizer, das pessoas. Há manifestações. Quais são essas manifestações? Ele começa a dizer, então, aqui uma lista de 9 manifestações. Ele fala assim: a um é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, a palavra do conhecimento, né? Depois a outro, a fé, amém? Pelo mesmo Espírito. E ao outro, dons de curar, e ao outro, pelo mesmo Espírito, o quê? Operações de milagres, né? Depois vem discernimento de espírito, depois vem variedade de línguas, interpretação de línguas. Veja que no meio desse pacote todo de bênçãos aí, de ferramentas espirituais, nós vimos aí fé. Que fé que é essa aí? Interessante que fé está junto com
Palavra do conhecimento, que é a que a gente chama de dom de revelação, Deus mostra coisas ocultas. Palavra de sabedoria, Deus dando graça, uma sabedoria especial para você lidar com situações. Dons de curar qualquer tipo de enfermidade, vamos falar dom, vamos falar dons, porque são muitas enfermidades. Depois, na sequência, operação de milagres, ou no outro texto fala operação de maravilhas, né? Bom, mas temos aí, uma dessas manifestações é a fé, amém? Observando então, o que acontece? Esses dons são manifestações que o Santo dá para nós, mas nós não temos controle disso. Ele dá quando Ele quer, um propósito dEle. É a manifestação dEle. Eu não posso falar, irmãos, agora eu vou profetizar na sua vida, porque eu quero profetizar. Ou então agora eu vou revelar mistérios ocultos na sua vida, porque eu quero falar e Deus vai mostrar coisas escondidas na sua vida. Porque vem a palavra do conhecimento, a palavra da ciência. Ou então, o que estiver manifestando aqui eu vou saber, porque eu quero discernir o Espírito, porque eu quero. Irmão, não é que eu quero. O discernimento de Espírito, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, dons de curar, tudo isso aí, Ele manifesta quando Ele quer, como Ele quer. Amém? Quanto mais você está conectado com Ele, andando na presença dEle, lógico, você vai ter mais, uma relação mais profunda com Ele, e isso vai acontecer mais naturalmente, até mais frequentemente. É muito perigoso, por exemplo, só abrindo parênteses aqui, algumas pessoas começam a ser usadas, por exemplo, em profecia. E aí então ele pega até uma certa fama. Ah, o irmão é profeta. Aquela ali é profeta. Então ele começa a ser procurado para profetizar, né? E as pessoas falam, irmão, ora por mim. Deus tem uma palavra para mim. Ele começa a se sentir pressionado a liberar uma profecia, né? Isso é um perigo, né? Deus pode usar? Pode, mas quando ele começa, de pouco, já acontece muito, né? Alguns chamam de profetada, né? Então, por quê? Porque ele fica, tá bom, eu tenho que falar, né? Se eu não falar, eu perco a moral aqui, né? Que vão pensar, eu sou profeta, mas não profetizei, e começa a falar da carne, irmãos, é perigoso. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, Ele dá para o bem comum, Ele dá quando Ele quer, amém? Amém, queridos? Aleluia. Se você é profeta e não tem uma palavra profética, fica calado, amém? Ou fala alguma coisa que não precisa ser assim necessariamente, você tem tanta coisa para falar na palavra de Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Tem uma irmã que gostava de profecia. Ela falou, pastor, você ora por mim? Mas eu quero que Deus fale mesmo. Porque eu vou nos profetas, os vasos. Deus vai me usar, irmã. Fique à vontade aí. Deus está falando, irmã, tem que vir para a igreja, orar mais, ler muito a palavra, amar os irmãos e perdoar de coração. Essa irmã está lascada. É mesmo? É. Palavra de Deus. Ah, tá bom. Aleluia. Irmãos, está na Bíblia isso. Não é verdade? Agora não foi nada assim, pode ter palavra específica. As pessoas buscando uma coisa meio mística, sabe? Deus pode fazer como Ele quer, mas no tempo dEle. Eu estou falando isso para poder chegar no dom da fé, amém? Porque esse é o primeiro ponto. A fé sobrenatural começa em Deus, não na força das nossas palavras. Não é a minha palavra, não é porque eu quero que vai acontecer. Não é, sabe, tem gente que fica forçando. Não, Deus não trabalha sob pressão. Eu vou falar bastante. Eu falo assim, eu creio, eu vou jejuar. Irmãos, tem coisa que vai acontecer se Deus quiser. No tempo de Deus, do jeito de Deus. Agora você tem que estar atento, porque tem hora que Ele quer fazer e você tem que ali liberar. Você tem que estar pronto para você. Na verdade, é como assim, o dom da fé é uma reação à ação de Deus. A ação de Deus é falar, eu quero fazer, eu quero realizar. E como você reage? Dizendo, eu creio, Senhor, e libera a palavra. Amém? Então é uma reação, você responde ao próprio Deus. Então Deus, quando você, o dom da fé, ele atua, na verdade, a vontade de Deus é o que Ele quer que você faça. Não é que você controlando Deus, colocando Deus contra a parede, não. É de você como servo de Deus. Então os irmãos estão entendendo, vão entender isso mais claramente à medida que nós estamos falando aqui. Mas Jesus então, Ele falou com aquela figueira, irmão, sabe por quê? Porque o Espírito Santo dirigiu Ele para fazer isso. Em outro trecho ele falou assim, eu não faço nada por mim mesmo. Se Ele falou com a figueira, é porque Ele tinha um comando para aquilo. Amém, irmãos? Em outro texto, em João capítulo 5, Jesus fala assim, eu só faço o que eu vejo meu Pai fazer. Jesus viu pelos olhos da fé, pelos olhos do invisível, que Ele via, que você pode ver também, que nesse nível de intimidade com Deus, Ele viu a figueira secando. Ele falou, bom, se o Pai quer que ela fique seca, eu vou falar, ela vai secar. E na verdade é isso que na prática é o dom da fé. É você falando aquilo que Deus quer que você fale. É você liberando o que Deus quer que você libere. Está entendendo, irmãos? Então, quanto mais comunhão com Deus você tem, mais conexão, é lógico que você vai ter mais intimidade para Ele poder liberar. Porque, na verdade, Deus está fazendo isso o tempo todo conosco, a gente não está percebendo. Essa fé, como que ela vem? Em Romanos capítulo 11 explica, diz assim, que a fé é uma convicção,
Essa fé é uma convicção de coisas que você não sabe, que você espera para o futuro. Ou uma prova da coisa que você nem vê, do invisível. Então, geralmente, ela vem com uma convicção profunda, que você nem sabe por quê, mas vem uma convicção. Fala, eu tenho certeza. Você fala, por quê? Eu tenho. Mas de onde vem? De Deus, porque eu não sei, porque eu tenho certeza que vai acontecer assim, 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 e vai acontecer. O dom da fé, sim, vem como convicção, uma certeza. E ao mesmo tempo, como nós somos humanos, nós temos emoções, tem hora que você fala, mas será que é de Deus? Será que é a minha certeza? Será que é a minha cabeça? Nós passamos esse processo. Por isso você tem que, no começo, você vai usando isso aí, com cautela tal, e vai vendo como funciona, e você vai se aprimorando, como usar esse dom que Deus está passando para a igreja. Vamos ver aqui um ambiente profético, irmãos. O dom da fé já está aqui. O dom da fé já está em você. Talvez agora não queremos que você aprenda um pouquinho, mas como ele funciona para você, então, ter mais fluência e você ver mais milagres na sua vida. Amém? Amém, queridos? Aleluia. Seguindo aqui, então, outro ponto diz assim, quando o Espírito Santo ativa o dom da fé, recebemos, então, uma convicção extraordinária para enfrentar o impossível. É uma convicção. Convicção. Exemplos na Bíblia, são tantos exemplos. O dom da fé, ele estava ali o tempo todo. Porque o dom da fé é o dom que ativa o milagre. Não tem milagre sem o dom da fé, ele antecede o milagre. Por exemplo, Moisés estava diante do Mar Vermelho, o exército estava perseguindo eles, ele não tinha para onde fugir, ele e o povo estavam ali encurralado. Ele podia inventar alguma coisa? Não tinha que inventar, irmão, ele foi clamar a Deus. Então veio a palavra de Deus. Deus falou para ele, Moisés, fere o mar e vai se abrir. Bate a sua vara aí. Mas não foi Moisés que pensou, Senhor, olha, vou falar uma coisa aqui, eu vou bater no mar e o senhor abre ele, hein? Eu tive uma ideia aqui. Então o senhor tem que fazer, porque isso vai ficar chato, o senhor não abrir o mar. Eu estou crendo, eu creio. Bom, não funciona assim. Não é Moisés que disse, não, ele recebeu um comando e baseado no comando ele feriu as águas. Está entendendo, irmãos? Então, o dom da fé, ele está ligado com a obediência, ele está ligado com a comunhão com Deus. Deus quer usar você poderosamente, você tem que buscar essa comunhão. Nós vivemos um tempo da igreja muito distraída, muito envolvida com futilidades, com rede social, com vídeo, com isso, com aquilo, com passatempo, e não tem tempo para Deus. Então, vai ser difícil você ouvir Deus falar. Mesmo que Ele queira falar, você vai estar, o ouvido tem tanto ruído que você não está aquietado. O coração não está aquietado. Salmo 46 fala assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Então, para eu saber que esse Deus é Deus, no dia que Ele quer se manifestar, eu tenho que me aquietar. É necessário ter aquele momento de oração no seu quarto, aquela madrugada, aquele tempo ali, e você se desligar, e você ouvir Deus falar, aí começa a trabalhar a fé aqui, amém? Você vai começar a apurar os seus sentidos espirituais. São princípios básicos, irmãos. São princípios básicos, mas a gente está perdendo muitas bênçãos extraordinárias porque estamos desconectados. Deus está chamando para uma comunhão, para uma intimidade, andar com Ele, amém? Chega um ponto, você está tão ligado com Ele, começa a misturar você e Ele. Então você já não sabe se é você falando, se é Ele falando, se é você pensando, se é Ele pensando. Jesus falou assim, se você estiver em mim, minha palavra estiver em você, bom, se eu estou em Jesus, a palavra dele está em mim, misturou tudo. Já a palavra dele está aqui, eu estou nele, é uma mistura. Quando tiver essa mistura aí, você vai pedir tudo o que você quiser e será feito. O dom da fé vai estar totalmente ativo. Porque eu estou nele. Eu não vou falar besteira, bobagem, porque eu estou nele. A palavra de Deus dele está em mim, então eu não vou ficar fora da palavra. Então, nós precisamos entender que o dom da fé, irmãos, é um presente de Deus, uma ferramenta para todos nós. Mas eu tenho que me ajustar com ele, amém? O Espírito Santo, então ele vai me conduzindo, tá? Então, quando ele atinge, ele ativa a fé é ativada. Não é o tempo todo, mas ele ativa. Eu vou contar uma experiência daqui a pouco para vocês, só para consolidar aqui e confirmar. Mas, só então, no quarto ponto, para fechar aqui a continuação, né? O próximo ponto. Então, chegou um ponto, então, que o dom da fé, ele funciona assim. Na vida cotidiana, na fé cotidiana, você ora bastante, tem que orar, até orar sem cessar. Mas, quando o dom da fé se manifesta, você não vai mais orar, você vai falar, você vai dar comando. Jesus não ficou orando para a figueira secar, ficou? Ele só falou. É verdade? Só falou. Então, quando você, no dom da fé, quando ele está manifestado, então, aquele milagre vai acontecer não por causa de uma oração, mas por causa de um comando que Deus te dá e que você fala. Algo que você fala, vai acontecer isso, vai ser assim, vai ser. Então, quando você fala, esse falar de você é muito importante, porque a manifestação de Deus tem muito a ver com a maneira como nós falamos.
Por Jesus falou assim, ó, se você falar com o monte, crendo, vai acontecer. Ó, ele falou que é para falar, não falou que é para pensar nem para orar, é para falar. Então tem hora que você tem que falar, que você declara. A sua declaração, quando está movida por essa fé sobrenatural, é um comando de Deus na sua boca. Amém? Então falar ao monte já não é uma presunção, é uma autoridade. O que é presunção, irmão? Presunção é quando você começa a se achar que você pode fazer. Mesmo, sabe? Mesmo você não pode, mas você acha que pode. Fala, deixa que eu resolvo, porque vai acontecer. Então, é tudo presunção. Tem a ver com orgulho, sabe, com a soberba. E Deus não age na presunção. Mas quando você fala no comando do dom da fé, já não é presunção. Falar com o monte, falar com a enfermidade, falar com o problema, falar com uma máquina, né? Falar com um carro que não funciona, já aconteceu cada coisa, né? Carro andar sem gasolina, o fogão lá, cozinhar sem o gás da cozinha. Depende de como você fala ali, se for o dom da fé. Amém? Amém, queridos? Alguém aqui já viveu o dom da fé em algum momento? Amém? Alguns viveram nem perceberam, né? Falou, nossa, o que aconteceu aqui? Não, o dom da fé estava lá. É que você presta mais atenção, né? Então, falar um monte na presunção, uma autoridade exercida na obediência da vontade de Deus, amém? Aleluia. Como é que funciona isso, né? Então, a fé move o sobrenatural, mas a presunção tenta manipular o sobrenatural, é diferente. Não é tentar manipular o sobrenatural, né? Não é tentar impressionar Deus pela sua oração, né? A gente às vezes dá prazo para Deus e fala certas coisas, ou fica justificando. Senhor, o Senhor me conhece, o Senhor sabe como eu canto, o Senhor sabe como eu dou o dízimo, o Senhor sabe como eu tenho tanto amor pela tua obra, então faz isso aqui. E Deus ficou olhando para a gente, olha, isso é importante, mas eu vou fazer se eu quiser, meu filho. Né? No meu tempo, do meu jeito. Então, nós precisamos estar mais preocupados, não naquilo que a gente quer fazer, mas naquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Para você realmente falar, seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita no céu. Amém? Amém? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, né? Venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui, como é? Primeiro é lá, primeiro vem de Deus. A fé que vai fazer algo acontecer na terra, primeiro acontece lá. Ser feita aqui na terra, como é feita no céu. Começa lá. Então vem de lá e a partir daí é gerado lá e manifestado aqui. Amém? Bom, quarto ponto, para encerrar pelo menos a minha explicação básica aqui. Quando Deus libera uma palavra de fé, ela atinge a raiz do impossível. Por isso que aquela árvore secou até as raízes. Aqui o texto não está explicando, mas a gente pode deduzir o seguinte. Quando Jesus falou com aquela figueira, olha, nunca mais alguém coma fruto de você. As folhas estavam lá verdinhas, os ramos estavam ali, mas a raiz já estava, vamos dizer assim, ela estava condenada. Acabou, morreu. A raiz morreu. Porque é pela raiz, amém? Quando a gente ora com enfermidade, parece, aparentemente não tem nada, mas Deus já foi na raiz do problema. Amém? Foi lá na raiz, irmão. Aleluia. Então você não está preocupado, porque muitas vezes, no momento assim, tudo é muito visível, mas nem sempre é visível o resultado. Mas se você liberou uma palavra de fé com essa autoridade, irmãos, foi na raiz. E a coisa vai acontecer, amém? Aleluia, aleluia. Amém, queridos? Então, estamos aí, basicamente, é simples os conceitos, né? Os simples conceitos. Os conceitos são bem simples, são bem conhecidos, esse texto é conhecido. A questão é a prática. Tá? Então, se eu fosse enumerar aqui situações do dom da fé, da minha vida, de outras pessoas, né? Quanta gente aqui pode dar testemunho para fortalecer, para solidificar esse ensinamento de Jesus. Mas estava pensando até de manhã, eu preguei de manhã, falei, poxa, lembrar umas coisinhas aqui, comecei a puxar na memória, sabe? Coisa assim, coisas que aconteceram. Eu estava, meu pai mesmo, vivendo uma família de fé, né? E com tanta coisa aconteceu, uma delas, por exemplo, eu me lembro que a Helena me fez lembrar, a Helena está aqui. Teve um surto de meningite num tempo lá no passado. Surto de meningite. Tinha todo mundo hospitalizado aí, cansado e tal. E meu pai falou assim, não vai ter meningite aqui na igreja. Ninguém. Nós vamos orar. Amém? Foi uma palavra de fé. Né? Por que ele falou isso? Ele não falava isso todo culto, mas não, aqui não. Nós não aceitamos, rejeitamos. E ela lembrou para mim. Falou, não teve. Né? O filho dela ficou doente. O médico falou, acho que é meningite. Não é, doutor. O pastor falou que não tem. Se o pastor falou, e falou com fé, né? Não é que o pastor falou, é a fé. Então, sabe, aí coisas assim. Meu pai estava no encontro de pastores, lá naquele tempo, numa chácara, meio assim, que dependia da água do poço, e tinha bomba ali, não tinha água encanada.
um grupo de muita gente, uns 200 ou mais ali, acabou a água, secou o poço. Aí, os irmãos, e agora? Não dá para tomar banho, fazer comida, fazer nada. Vai chamar um caminhão-pipa no meio do mato, está difícil, tal. Faz o seguinte, vamos orar para o poço encher, amém? Se orar o poço encher, será que ele enche, irmão? Enche ou não enche? Enche. Vamos orar para o poço encher, aleluia. Amém, queridos? Aí oraram, tal, ali a pouco, então foi lá olhar, a boca do poço estava até água. Encheu mesmo, hein? Alguém não estava querendo muito, foi conferir. Lógico, está cheio. Você profetizou que o poço ia encher, irmãos. Mas não é toda hora que você profetiza para o poço encher de água, não. Mas quando veio uma palavra de fé, irmão, você libera, irmão. Você libera. Amém? Aleluia. As coisas vão acontecendo assim. Você vai liberando palavras. Né? Eu me lembro que, às vezes, a fé, ela vem de uma maneira, assim, meio inesperada, né? Eu estou lembrando que, muitos anos atrás, eu não era um pastor ainda, mas a minha sogra estava viva e a empregada ligou em casa e falou assim, a dona Nair teve um derrame, entortou tudo aqui e tal, aconteceu na boca dela, o corpo dela, corre para cá. Vai minha esposa para lá, estava no sofá assim, coitada, o rosto dela, um AVC, sabe, um AVC, e eu fiquei ali, o que eu vou fazer? Puxa vida, estava difícil e... Ela mora bem na Rua da Feira ali, sabe, tinha feira, eu falei, não daria para passar com ela agora aqui também, chamar a ambulância. Sabe o que deu um impulso? A minha sogra, aquele tempo a gente tinha o hinário que a gente cantava os hinos da igreja, era o hinário, chamava harpa cristã. Ela gostava de uns hinos lá. Eu falei assim, dona Laís, vamos cantar, canta. Faz ela cantar. Eu sabia que ela gostava de alguns hinos. Esse aqui, canta. Eu comecei a cantar com ela, ela, boca torta, resmungando, irmãos, resmungando. Canta, mas canta mais. Que eu fui cantando, foi soltando. Acabou. Quando chegou as pessoas da família, você falou que teve AVC, não tem nada, ela está boa também, depois que cantar um hino da harpa inteiro, irmãos. Mais de um, inclusive, não sei quanto. Foi cantando, até ela ficar boa. Mas ali foi a fé que veio, foi cantar, foi louvar o Senhor, irmãos. Amém? O louvor liberta, o louvor cura. Tem hora que Deus vai dar o comando, amém? O que você pode fazer quando vem um comando de Deus? Obedeça, né? Obedeça. A fé é ativada. Quando nós estávamos, por exemplo, eu me lembro que a igreja lá, né, a Rua Santos Dumont lá, cresceu bastante no começo do ministério. Falou, vamos procurar um prédio maior, procurar um lugar maior. E procuramos na cidade também, tudo sem dinheiro. Aí é aquela fé assim, Senhor, mostra o lugar que ele tem que comprar e sem dinheiro também. Bom, aí para pagar era outra fé, né? Mas primeiro para procurar tinha que ter fé. Aí tinha aqui, irmãos, estavam olhando um lugar aqui perto, aqui no Final dos Condes, em frente ao Lago da Figueira, tinha ali um lugar assim, 1.200 metros quadrados de construção, tinha uma parte embaixo, uma parte em cima. Falei, acho que dá para aqui, vai ser interessante. Para o futuro não é muito grande, mas para agora atende e tal, né? Aí o corretor lá falou, aí eu falei para ele assim, né? Mas o ideal mesmo para nós é esse prédio da frente, mostrei isso aqui, né? Que estava à venda também. Ele falou, pastor, se você quer aquele lá, tem que ser aquele lá. Não, seu Ferreira, pelo amor de Deus. Esse aqui já está difícil. Aquele lá é muito, muito mais caro e tal. E eu disse, não vai dar. Irmãos, coincidiu que eu precisei fazer uma viagem naqueles dias. Eu fui para a África do Sul. E lá, fiquei na casa de um missionário. E ele falou assim, eu quero que você conheça algumas igrejas aqui. Aí então ele pegou, botei no carro dele, era durante o dia, não era hora de culto, mas só para conhecer, lá em Joanesburgo. Aí então, chegou assim num lugar, assim, tinha um estacionamento grande, sabe assim, tipo Carrefour, tipo, né, esses shoppings, né? Estacionamento grande, assim, mais de 1.000 carros, sei lá. Bom, aí ele falou, aqui é a igreja aqui, o templo ali. Eu falei assim, a igreja é dentro do shopping? Porque parecia um shopping, um negócio enorme, assim, sabe? Tipo Ibirapuera, assim, redondona, grandona. Não, isso aqui é o templo. Isso é o templo. Aqui são 20 mil membros. Eu falei, meu Deus, Vamos entrar lá, cabe 10 mil pessoas, faz 3 cultos por domingo, assim. Então eu entrei lá, gente, um negócio enorme, 1.000 salas, tinha restaurante, tinha escola, tinha oficina, tinha não sei o quê. Então eu vi aquilo ali, fiquei olhando. Meu Deus, que coisa grande. Aí depois, no outro dia, falou, vamos em Pretória, outra cidade, eu vou te mostrar outro templo. Quando eu cheguei lá, também vi aquele pátio enorme assim, então, entrei lá dentro, olhei aquilo, fiquei admirado. Quando eu estava lá, sabe o que Deus falou? Aquele prédio da Visconde é pequenininho, pode pegar. Isso aqui ficou tão pequeno perto daquele, irmãos, que a minha fé ativou na hora. Eu voltei e falei, irmãos, o prédio aqui é nosso. Amém? Não é tão grande quanto Deus quer dar no futuro, mas já dá para começar, né, irmão? Deu um bom começo, amém? Mas a minha fé foi ativada por quê? Porque eu vi algo tão extraordinário para mim naquele momento que isso aqui, se eles não fizeram aquilo lá, que isso aqui é nosso também. Fácil, moleza, irmão. Vamos pegar isso aqui, amém? E foi assim, amém? Quem estava aqui lembra da história, foi bem assim mesmo, né?
e viemos para cá. Tinha que pagar, aí não tinha dinheiro, mas aí orava, o dinheiro vinha. Aí a fé foi exercitada todo mês, né? Todo mês tinha que vir dinheiro para pagar a conta. E era interessante como Deus agia aqui, foi assim um tempo maravilhoso, tá? Então, é umas experiências mínimas, né? Eu tinha no meu trabalho, eu tinha um estúdiozinho lá, um estúdio, né? Eu trabalhava com gravações de disco, com produções musicais, equipamento tudo importado naquele tempo, irmãos. Tudo era vinha dos Estados Unidos, era dólar, era difícil, não tinha importação liberada no Brasil, era muito complicado, eu tinha lá equipamento importado. Se quebrasse aquilo ali ia ficar meses parado até chegar uma peça, muito cliente, Deus está abençoando. Um dia, irmãos, eu me lembro que eu estava lá, chegou o técnico lá, ele falou, olha, quebrou tal coisa. Parou tudo. E agora? Tinha contas a pagar, tinha compromisso e tal. Sabe o que eu fiz, irmãos? Falei, o senhor vai restaurar essa máquina agora. Fui lá dentro, orei, falei, pode ir lá, vai funcionar. Amém? Foi lá, está funcionando, lógico que está funcionando. Amém, irmãos? Foi um anjo lá, consertou, não precisa trazer peça importada, nada. Porque Deus, sabe, quando Ele dá esse impulso de fé, você pode falar. Eu falei, em nome de Jesus, vai funcionar. Entenderam, irmãos? Amém, queridos? Eu estava conversando com o pastor essa semana aqui de Santo André. Ele está contando uma experiência parecida. Meu irmão chegou e falou, pastor, olha para o meu carro, está endemoniado. Só vive quebrado. Tora. Porque só pode ser demônio, está endemoniado. Pastor, não, né? Eu gastei tudo que eu tinha. Eu preciso trabalhar e o carro está lá. Inclusive, fui atrás de um agiota buscar dinheiro para consertar o carro. O agiota que emprestar o dinheiro. O pastor falou, graças a Deus, irmão. Foi livre do agiota, você foi livre. Sabe o que nós podemos fazer? Vamos orar pelo seu carro, então vamos orar. Oraram pelo carro. Depois o irmão ligou, o irmão foi lá na oficina. Lá tinha estourado tudo lá, não sei nem sei o que foi lá. O mecânico falou assim, olha, não sei o que aconteceu. Está tudo bom, viu? Tudo bom. Não sei. Se explicar, tá bom. Pode ir embora. Amém? Deus conserta carro também. Amém, irmãos? Aleluia. Eu estou falando assim, coisas que você fala, mas eu vou orar por isso. Eu vou orar por isso. Sabe? Irmãos, a gente tem que aprender. Eu estava falando em carro, eu estava voltando com a família, irmãos, o carro, né, e estava passando lá no Paraná, e tinha chovido. E aí eu tinha que falar, bom, e agora? Vou, não vou, fico por aqui, a chuva não parava. Mas tinha uma ponte muito grande, né? Uma ponte comprida lá em cima do rio, que não lembro o nome do rio, e o rio começou a transbordar. Transbordar, falei, mas se eu falar de cá, eu vou ficar esquilhado. Se eu tentar passar, não sei como está essa ponte. Eu não via mais a ponte, só via aquela lateral assim, sabe? Não via ponte, alguns carros passavam. Falei, bom, tem ponte aqui, o pessoal está passando. Eu vou passar também. Né? Amém, irmãos? A única coisa que podia acontecer é morrer o carro bem no meio, né? E morreu. Morreu bem no meio. Aí é muito fácil, né, irmãos? Aí ou você tem fé ou pula e vai nadando. Em nome de Jesus funciona. Funcionou e foi embora, aleluia. Irmãos, a fé ela é ativada em circunstâncias assim. Essa fé, como ela é manifestação, você não tem um tempo todo. Mas em algum momento você precisa dela. Fica atento. Fica atento. Tenha ousadia. A fé ela é ousada. Essa fé ela é muito ousada. Essa fé, sabe, ela chega a ser, assim, do ponto de vista humano, falando até atrevida. Porque como que pode falar coisa dessa? Mas vai acontecer em nome de Jesus. E você então começa a entrar nesse nível, sabe, irmãos, de milagre. Isso aqui, irmãos, não é para... Porque a gente está acostumado a ouvir esse testemunho de um missionário que foi não sei para onde, de um apóstolo que veio aqui, e ele fala que um dia ele orou, e o motor do avião que ia cair, não caiu porque ele orou, o motor funcionou. Fala, sabe, como se fosse assim, irmãos, do dia a dia vai acontecer milagres na sua vida. Amém, queridos? Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Um dia nós saímos de casa, deixamos a panela no fogo, esqueceu a panela de fogão, e viemos para o culto, esqueceu, mas nós oramos, sabe o que aconteceu? O fogo apagou lá, sabe o que aconteceu? O Senhor apagou, não explodiu nada. As coisas mínimas, sabe? Porque Deus quer falar assim, eu estou com você. Eu estou aqui presente. Creia, libera a fé. Aleluia. Irmãos, mas a fé não controla Deus. A fé não é soberba. A fé não é arrogante. A fé não fica se promovendo. A fé é humilde e fala, Senhor, se o quer fazer, faça. E faça tudo para a tua glória. Seja glorificado. Aleluia. Seja glorificado. E Ele vai ser glorificado. Aleluia. É quando alguém fala, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Aí Deus vai dar um jeito. Amém? Quantas vezes, não tem mais, não dá mais, não tem jeito, não vai. E vai dar, sim. E vai dar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus quer que você tenha experiências extraordinárias.
extraordinárias. Aleluia. Deus quer que você viva o sobrenatural. Senão fica assim, uma série sobrenatural para você ouvir histórias, textos bíblicos e ficar do mesmo tamanho, irmãos. Não, você veio aqui para você crescer na fé. E você começa a ver com seus olhos naturais aquilo que primeiro você viu com os olhos espirituais. A fé vê o invisível. A fé, ela vê o impossível, não mais como uma impossibilidade, mas vê como uma oportunidade de Deus realizar um grande milagre. Aleluia. Aleluia. Mas há um segredo aqui importante para a gente fechar a mensagem. Sabe o que é, irmãos? A gente tem que estar conectados com a palavra de Deus. Porque a fé nasce em Deus, nasce no comando de Deus. E 1 João capítulo 5, versículo 14, tem a chave, que eu creio que é a chave básica para você caminhar no dom da fé. E 1 João capítulo 5, 14, eu já citei aqui, acho que logo na primeira mensagem que eu falei sobre a fé, na segunda também, eu vou sempre citar esse versículo, porque ele é o que faz com que você participe, né, desses milagres de Deus. Esta é a confiança que temos ao nos aproximar de Deus, que se pedimos alguma coisa, de acordo com a vontade dEle, Ele nos ouve. Amém? Amém. Memorize esse versículo. Aleluia. Glória a Deus. Tira do telão um pouquinho, faz favor. Tira um pouquinho. Eu vou falar aqui e vocês vão repetir, amém? Porque eu vou falar com outras palavras, que eu decorei com outras palavras. E esta confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Amém? E esta confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Amém? 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 Agora é chamada oral, vamos falar sozinho aí? Vamos lá. E esta confiança está indo bem, mais uma vez. E esta é a confiança que temos nele. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sua vontade é a vontade dele, qual é a vontade de Deus? Irmãos, Deus quer fazer milagres, é a vontade dele. Em algum momento eu falo, meu servo, fala, libera, repreende, expulsa, ou então amarra, você libera ali, você simplesmente você vai mais, além de orar, você começa a liberar palavras de Deus, e Deus começa a realizar. Aleluia, aleluia. Você pode mandar a chuva parar, você pode mandar chover, depende. Essa é a confiança que temos nele, que se pedimos uma coisa segundo a sua vontade. Segundo a sua vontade. Aleluia. A pergunta é, qual é a vontade do Senhor nessa situação? É que chova ou que não chova? Nossa igreja lá em Sobradinho, Rio Grande do Sul, a notícia é a seguinte, está vindo um ciclone aí, agora vai devastar a cidade, vai dar aquela coisa, deu um ventania no Rio Grande do Sul, vocês sabem, né? Mas não, tem uma igreja lá falando, nessa cidade aqui não, vamos orar, vamos repreender o vento, e o vento desviou, foi embora do lugar. Aleluia. Não teve ventania lá, porque repreenderam o vento, irmão. Você fala com o vento. Jesus não falava com o vento também? Falava com o vento, falava com tempestade, falava com figueira, falava com um monte. Falava assim, você quer me glorificar, você tem que fazer o que eu estou fazendo, amém? Você vai fazer as obras que eu faço, creia, é pela fé. Deus está nos levando a um outro nível. Esse nível você vai começar a ver milagres no seu dia a dia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Algumas coisas que a gente conta, irmão, parece que conta, não, isso não é possível. Como é que aconteceu isso? Irmãos, tudo é possível que crê. Tudo é possível que crê. Tudo é possível que crê. Você fala assim, não, isso é história. Tinha um da nossa igreja, uns anos atrás, contava uma história que até hoje eu fico impressionado, porque ele falou e não mentiu. Uma neblina na Via Anchieta, ali para descer a serra. Tem que fazer aquele comboio de carro. Não tinha imigrantes ainda. Aquele comboio, ele tinha que descer, ele com a família no carro dele, ele fez uma oração ali. Eu creio que o Espírito Santo moveu ele a fazer oração. Senhor, põe o nosso carro lá na frente, Senhor. Em nome de Jesus. Já estava na frente da fila. Desceu a serra voando. Não acredito. Bom, Jesus, Ele faz tudo o que você quiser, se for da vontade dEle. Fiquemos em pé, irmão, vamos orar. Porque hoje é uma noite de grandes milagres. Milagres extraordinários que Deus vai fazer aqui, irmãos. Aleluia. Aleluia. Nós temos algumas palavras de conhecimento aqui para passar para vocês. Mas que primeiro nós vamos pedir perdão pela incredulidade.
Eu estava lendo um testemunho de um pastor, muito interessante, até contei de manhã. O pastor... Esse pastor não é muito conhecido por milagres, porque é um pastor mestre, um pastor... Tem muitos livros dele, mas assim, sobre ensino, mais teológico. Mas interessante, curioso porque ele estava dando aula na escola bíblica dominical e chegou um rapaz ali, tinha sofrido um acidente, tinha decepado o pé dele, não tinha o pé, assim, na altura do tornozelo, cortou o pé, chegou ali com a muletinha assim, sem o pé, e Deus deu uma palavra para ele. O pastor falou assim: vem amanhã cedo aqui no meu gabinete, vem aqui, eu vou orar por você, o pé vai crescer. Deus não mandou ele orar naquele momento. Acho que não tinha ambiente de fé, né? Acho que era isso, né? Mas no outro dia de manhã, esse pastor chamou outro pastor que estava lá com ele, visitante, e a esposa dele, e chegou o moço lá para crescer o pé. Uma coisa é você curar o pé doente, outra coisa é você fazer um pé que não tem pé, fazer aparecer o pé que não tem pé. Por isso tem uma diferença de dons de curar e dons de operação de milagres. Dons de curar é uma parte que está doente, enferma, é curada. Agora, se você não tem a parte porque é milagre, é dom de maravilha. Então eles começaram a orar. Oraram: Senhor, nós queremos a tua palavra. O Senhor me deu essa convicção de cura para esse moço aqui. Eu creio na palavra, nós queremos na palavra. E estava ele, a esposa dele, outro pastor, e viu, nós estamos aqui em concordância, Senhor, para curar o pé desse moço. E nós queremos que o pé dele cresça aqui, porque o Senhor pode, o Senhor ressuscitou mortos, o Senhor fez nosso corpo inteiro, o Senhor pode fazer um pé, Senhor, porque o Senhor é tão fácil fazer um pé. E ficou orando assim. Então aí veio aquela palavra: pé cresça em nome de Jesus. E o pé não cresceu. Nós vamos orar mais. Senhor, eu creio na tua palavra. Senhor, tu és poderoso. Senhor, a tua palavra diz e tal. E pé cresça em nome de Jesus. O pé não cresceu. Vamos orar mais, vamos orar. Senhor, porque a tua palavra é poderosa, o Senhor faz milagres, eu já vi tanto milagre. Senhor, cresça em nome de Jesus. Não cresceu. O outro pastor visitante que conta a história falou assim: irmão, sabe que a Bíblia diz? Há tempo para todas as coisas. Eu creio que o pé vai crescer sim, mas acho que não é hoje, né, pastor? Não é hoje. Vai crescer sim, porque se nós estamos orando, vai crescer. Deus sabe todas as coisas. É o que a gente faz, né, irmãos? Ele pensou um pouquinho e falou: não, vamos ajoelhar agora aqui, pedir perdão pela nossa incredulidade. Não é possível, a gente conhece tanta palavra de Deus, não é capaz de fazer um pezinho crescer. É muita incredulidade. Vamos pedir perdão, vamos pedir perdão. Começaram a pedir perdão pela incredulidade. Senhor, nós pregamos a palavra, ensinando a palavra, sou professor de teologia, escrevo livros, e não estou crendo numa coisa tão simples, que é crescer um pé, que o Senhor pode fazer. Perdoa a nossa incredulidade, perdoa a incredulidade, como somos incrédulos e tal. Mas nós vamos agora, Senhor, o Senhor começou a trabalhar, sabe? E levantaram, já diferente. Pé cresce em nome de Jesus. Cresceu o pé, aleluia. O problema é a incredulidade, viu, irmãos? É a incredulidade. Nenhum crente duvida que Deus ressuscita morto, mas a gente não ressuscita. É verdade. Não tem um crente que fala: não, Deus é capaz. Mas eu não, né? É verdade, irmãos. Todos queremos Deus cura o paralítico, mas se ele o paralítico, não. Quer dizer, a gente crê, mas uma fé que não resolve. Quando a fé não resolve, o que é? Incredulidade. Se a gente admitir a nossa incredulidade e pedir perdão, a fé sobrenatural vai começar a brotar. Então nós vamos fazer isso agora. Pedir perdão pela nossa incredulidade. Muitos milagres já deviam ter acontecido, não aconteceram porque a gente não creu. Muitas Deus quer te usar para expulsar um demônio, para libertar uma pessoa, para curar um drogado, para libertar alguém no hospital, para tirar da UTI, para tirar da morte. E você não estava lá, você não creu. Por causa da incredulidade. Eu sei que você crê na salvação e está salvo, amém? Mas Deus não quer que você seja apenas salvo, quer que você salvo, faça milagres aqui para a glória dele. A fé salvadora está aí, aleluia, não perca ela. Continue crendo na salvação. Continue crendo naquela fé do dia a dia para você sustentar na palavra. Mas Deus quer fazer coisas em alguns momentos que não estão na sua agenda, não estão na sua programação, está na programação dele. É ele que quer fazer, mas não pode fazer. Jesus andou sobre as águas. Os discípulos ficaram admirados. Aí Jesus entrou no barco, ele prendeu o vento, falou com o vento: vento, aquieta-te. Mar, acalma, falou com o vento.
Os discípulos falaram assim: quem é esse? Não conhecia Jesus desse nível. Até o vento. E Jesus falou assim: por que vocês são tão tímidos? Por que vocês são tão incrédulos? Mas já tinham visto multiplicação de pães, tinham transformado água em vinho, tinham visto parar de andar, mas não conseguia crer naquele outro milagre. Eu sei que você já crê em milagres, mas pode ser que alguns que Deus quer fazer, você não está crendo ainda. Se você não está crendo é porque ainda há uma área da sua vida de incredulidade. Você admite isso? Eu tenho muita incredulidade, preciso trabalhar com isso. Porque Deus quer fazer coisas maiores do que eu já fiz. Levante a sua mão agora comigo. Entregue-se ao Senhor como instrumento. Sabe que Deus pode usar você para fazer o que Ele quer, do jeito que Ele quer, mesmo aquelas coisas mais impossíveis. Ele quer fazer, mas Ele tem que encontrar fé no seu coração. Fé. Primeiramente peça perdão, Senhor, perdoa a minha incredulidade. Eu creio em parte da Bíblia, outra parte eu não creio. Eu creio que o Senhor pode fazer, mas por outros talvez, mas por mim não, porque quem sou eu? Para o Senhor usar para algumas coisas extraordinárias. Então é incredulidade, porque Deus quer usar você para coisas extraordinárias. Ele falou assim: olha, aquele que crê em mim, fala, as obras que eu faço, eles são extraordinárias, e obras maiores ainda, que são mais extraordinárias, porque eu vou para o Pai e estarei com vocês. Senhor, nós agora confessamos a nossa incredulidade, e por causa dela temos tido uma vida tão limitada, uma coisa às vezes tão rasa, e o Senhor não tem se manifestado como gostaria no nosso dia a dia. Situações do trânsito, situações lá no hospital, no escritório, em casa. Senhor, a nossa fé cotidiana tem sido desmantido, ainda crendo, Senhor, que o Senhor está conosco ali, mas não ao ponto de saber que o Senhor quer nos usar de uma maneira extraordinária. Senhor, nós confessamos muita incredulidade ainda, mas queremos que o Senhor venha agora trazer espírito de fé, atitude de fé, palavras de fé, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Os sinais seguirão os que crerem. Os sinais serão os que crerem de Jesus. No meu nome expulsarão demônios. No meu nome porão as mãos sobre os enfermos, os curarão. No meu nome operarão milagres e maravilhas. Aleluia. Venha.